Nosso assunto agora é educação. Isso porque a maioria dos brasileiros aptos a votar em outubro avalia negativamente a condução da educação básica pública no Brasil, ao mesmo tempo em que avalia que esse é um assunto relevante e que a gente deve conhecer na hora de avaliar as propostas dos candidatos. Esses são alguns dos apontamentos de uma pesquisa encomendada pelo Todos pela Educação. Esse levantamento foi feito pela Conectar Pesquisas e Inteligência. Mostra que 58% da população com 16 anos ou mais está insatisfeita ou muito insatisfeita com o governo federal nesse quesito. E 54% se dizem insatisfeitos ou muito insatisfeitos quando avaliam a condução dos governos estaduais também na área da educação. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a coordenadora de Relações Governamentais do Todos pela Educação, Manuela Pereira. Muito bem-vinda, obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Boa tarde, pessoal. Obrigada por estar aqui. Manuela, quero começar te perguntando, esses dados mostram que ao mesmo tempo em que há uma insatisfação, há uma preocupação das pessoas de pensar esse tema, ou de pelo menos ter esse tema um pouco no radar na hora de escolher os seus candidatos nas eleições. Esse é um ano muito importante porque a gente tem eleições para muitos cargos, né? E aí, pergunto sobre esse momento de conhecer, de fazer escolhas. Nem sempre os planos de governo são acessíveis e nem sempre estão ali discriminados como deveriam estar os projetos, as propostas, enfim, os planos propriamente para essa área, assim como para tantas outras. Então, gostaria de perguntar como as pessoas podem ter acesso a essas propostas, como elas podem estar mais próximas desse tema para conhecer as propostas em educação dos candidatos que vão ocupar cargos chaves no Brasil. Eu acho que tem dois pontos aí. Tem o primeiro ponto que eu acho que a gente poderia falar que os próprios representantes deveriam também apresentar suas pautas e deixar mais clara para os nossos eleitores. E dentro da pesquisa a gente até fala dessa transversalidade da educação, né? Porque os dados mostram que os próprios eleitores veem como a educação impactando na redução do desemprego, na melhoria dos índices de violência, como também na melhoria de renda. Então, eu acho que é papel dos representantes apresentar isso de forma clara dentro das suas propostas e também dos eleitores acompanharem, né, como é que os representantes, os futuros representantes estão levando isso em pauta durante o período eleitoral. Manuela, eu queria perguntar para você sobre efeitos da pandemia nesses números que a gente está vendo, né? Porque existe um extrato da pesquisa que fala que 91% dos entrevistados concordam que o ensino remoto não substitui o presencial e 82% afirmam que a pandemia afetou mais os estudantes das escolas públicas do que privadas. Ao mesmo tempo, a gente teve uma migração muito grande de alunos da escola privada para a escola pública, e é uma escola pública que já vinha saturada e que agora se coloca como um desafio ainda maior para esses governantes que vão ser eleitos em outubro. Queria perguntar para você qual o desafio exato que a gente tem nessa área, justamente porque a gente vai ter que recuperar, né, um vácuo deixado aí pela pandemia. Eu acho que esse é um ponto bem crucial que está na pesquisa, porque tanto esses dados que você apresentou, quanto a percepção do aumento do número de crianças e jovens fora da escola está em torno de 63%, mostra que o processo de recomposição das aprendizagens e busca desses alunos, ela deve ser um ponto-chave nas próximas eleições, porque a própria sociedade ela está vendo o impacto da pandemia e o impacto da condição do governo, principalmente do governo federal, em relação à educação, como é que foi gerenciado a negligência, né, de uma forma geral. Então, esse nível de insatisfação também está correlacionado com esse impacto, né? Então, eu acho que esses pontos, eles são importantes e a gente recentemente lançou uma agenda, né, o Educação Já 2022, em que a gente fala sobre algumas propostas que devem ser levantadas nesse sentido, em relação à recomposição das aprendizagens, da busca ativa do acolhimento socioemocional desses estudantes e professores.
Uhum. O que vocês conseguem identificar, né, nesse levantamento e também na experiência de vocês no diálogo com as pessoas, que aparece como mais latente, o mais urgente para a população na melhoria da educação brasileira? Eu acho que tem alguns pontos que eles levantam como deve ter um investimento, né, nos próximos anos, que é em relação à infraestrutura, à melhoria de carreira dos nossos professores. Também falam sobre a importância de estar na pauta a essa busca ativa dos nossos estudantes, como também o investimento em ensino em tempo integral, que são pontos que também os próprios especialistas já vêm apontando há um bom tempo. Então, a sociedade ela está bem atenta a essas demandas e ela também está de acordo, né? Uhum. E vocês falam, né, dessa percepção, entre outras coisas, porque vocês trazem uma percepção muito ampla, né, das pessoas em relação a esse tema, que é também um tema muito amplo. Então, vocês falam, entre outras coisas, né, nesse levantamento, sobre como as pessoas percebem também a ausência de crianças e adolescentes nas escolas, ou o número de crianças e adolescentes fora da escola. E a gente tem noticiado aqui na Band News FM um número crescente de crianças e adolescentes fora da escola, justamente, né? Ou seja, o aumento da evasão escolar. Você avalia que esse é um desafio para a próxima gestão? Não só a próxima gestão, acho que nos próximos 10 anos, né? Porque esses estudantes, eles passaram muito tempo fora da escola e agora estão retornando. E a gente tem que entender por que eles não querem retornar, quais são as dificuldades e como é que a gente pode fazer com que esse estudante ele termine o seu ensino médio, ele tenha um futuro, ele tenha uma educação de qualidade. Então, eu acho que esse é um ponto crucial para a próxima década, para a gente não perder uma geração que está aí, né, para ser formada, para contribuir para o desenvolvimento do país. A gente conversou aqui na Band News FM com a Manuela Pereira, coordenadora de Relações Governamentais da ONG Todos pela Educação, que divulgou uma pesquisa falando justamente de como os brasileiros estão vendo a educação como um desafio para o próximo governante, para as próximas eleições. É um assunto que deve tomar a nossa atenção como um todo nesse período eleitoral. Muito obrigado, viu, Manuela, pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos e pela participação aqui na Band News FM. Até uma próxima. Obrigada, gente. Obrigada.